Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre a estreia de Jurassic World Recomeço e também sobre o universo dos dinossauros no cinema com o mestrando em Ciências do Meio Ambiente, Rafael Terra. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Della Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, ele, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 7 de julho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 7 de julho na história do cinema. Em 1887 nascia Charles de Roquefort, que fez história no cinema mudo como ator e diretor. Ele estrelou e dirigiu produções na França e nos estúdios da Paramount em Paris. Inclusive, fez várias versões linguísticas de versões de filmes hollywoodianos voltados, é claro, daí para o idioma francês, num esforço impressionante na era da pré-dublagem, isso lá no começo do cinema sonoro. Dentre seus trabalhos, destacamos Paramount on Parade, de 1930, e Magie Moderne, de 1931, um filme francês sobre a televisão, vejam só. Roquefort faleceu com 64 anos. Em 1899, nascia George Cukor, um dos grandes diretores da Era de Ouro do cinema norte-americano. Cukor era conhecido por sua sensibilidade ao retratar personagens femininas fortes. Levou o Oscar de melhor diretor por My Fair Lady, Minha Bela Dama, mas também dirigiu clássicos como Núpcias do Escândalo, de 1940, A Meia Luz, de 1944, Nasce uma Estrela, com Judy Garland, e A Costela de Adão, com Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Em 1982, ganhou um Leão de Ouro no Festival de Veneza, em homenagem à sua trajetória no cinema. Faleceu em 1983, aos 83 anos. Da Itália, celebramos Vittorio De Sica, nascido em 1901, um dos pais do neorrealismo italiano. Diretor de obras-primas como Vítimas da Tormenta, Ladrões de Bicicleta, Umberto D. e Milagre Milão, Ontem, Hoje e Amanhã e também O Jardim dos Finzi Contini, De Sica foi também um grande ator com um grande carisma e levou 4 Oscars de melhor filme em língua estrangeira. Sua parceria com Sophia Loren e Marcello Mastroianni rendeu pérolas do cinema mundial como Matrimônio à Italiana. Ele faleceu em 1974 com 73 anos. Em 1949 nascia Shelley Duvall, atriz icônica de atuações excêntricas e intensas, como em O Iluminado, de Stanley Kubrick. Ela trabalhou com nomes como Robert Altman, além, claro, do próprio Stanley Kubrick, Woody Allen e Terry Gilliam. Foi também a mente criativa por trás da série Teatro dos Contos de Fadas, que encantou gerações nos anos 1980. Shelley Duvall faleceu em 2024, faz aí um ano, com 75 anos. Fazem aniversário hoje a atriz alemã Nina Hoss completa 50 anos.
Ela é conhecida por seus papéis densos e premiados, como em Ela, de Christian Petzold, que lhe rendeu o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim. E também sua parceria com Petzold é bastante destacada, que rendeu outros ótimos filmes, como Bárbara, de 2012, e Fênix, de 2014. Entretanto, o filme mais conhecido dela no Brasil, em que ela atua como coadjuvante, é Tar, de 2022, dirigido por Todd Field. Hoje também é aniversário da atriz franco-argentina Berenice Bejo, que faz 49 anos. Ela ganhou destaque a partir da obra O Artista, de 2011, filme que resgatou o charme do cinema mudo. Por sua atuação com Pepe Miller, foi indicada ao Oscar e venceu o César de melhor atriz. Ela tem uma carreira consolidada no cinema francês e, mais recentemente, protagonizou o filme Sob as Águas do Sena, disponível na Netflix. Atualmente é casada, inclusive, com o diretor Michel Hazanavicius, o mesmo diretor de O Artista. Há 50 anos, muitos filmes estavam nas telonas de Santa Maria. No Cine Glória, A Lenda dos Sete Vampiros, filme indicado pelo jornal A Razão como o primeiro filme que une karatê e vampiros. A obra tinha censura de 18 anos. No Cine Independência estava o filme brasileiro A Pornochanchada, As Alegres Vigaristas, de Carlos Alberto Barros, e é claro que também tinha censura de 18 anos. Já no Cine Imperial, o programa era muito divertido. Trazia Piratas da Ilha do Tesouro, numa sessão em dupla com Capitão Jack, com Charles Bronson. E no dia 7 de julho de 1990, nós temos a despedida de um dos maiores poetas da música nacional, Cazuza. Cantor, letrista, provocador, foi a alma do Barão Vermelho e brilhou em carreira solo com clássicos como O Tempo Não Para e Exagerado. Ele morreu aos 32 anos, vítima da AIDS, deixando um legado de coragem, intensidade e muita poesia. Suas músicas embalam muitos filmes do cinema brasileiro e hoje vamos conferir algumas delas aqui na trilha sonora do Matinê. Trilha sonora. Só de ouvir passa um filme na cabeça. E começamos com a música tema composta para o filme Bete Balanço, de 1984, dirigido por Lael Rodrigues. Então fica agora com Bete Balanço, de Barão Vermelho. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Muito bem, tá aí Cazuza, Bete Balanço, agora 2h14, faz 18 graus aqui em Santa Maria, mas a sensação térmica, olha, para mim tá bem mais abaixo do que esses 18 graus, né? O Zezinho disse que tá quente, que tá calor hoje, então tá bom, né? Muito bem. Eles já reinaram na Terra há milhões de anos, mas foi nas telas de cinema que os dinossauros conquistaram de vez a nossa imaginação. Desde as primeiras tentativas em stop motion, aos filmes europeus como o tcheco Viagem à Pré-História, de 1955, passando por trabalhos incríveis do mestre Ray Harryhausen, em obras como O Vale de Guanji, de 69, até os efeitos visuais revolucionários de Jurassic Park. Essas criaturas pré-históricas sempre despertaram fascínio, medo e curiosidade. E agora, com a estreia de Jurassic World, Recomeço, a franquia procura manter-se atraente aos olhos do público. Mas será que ela consegue, de fato, recomeçar? E os dinossauros, eles ainda são, assim, atraentes aos olhos dos espectadores? Hoje o papo é sobre essa jornada jurássica do cinema. E comigo está Rafael Terra, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UNO Chapecó, de Chapecó, Santa Catarina, bacharel em Ciências Biológicas pela UNO Chapecó, membro do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEOM,
Uno Chapecó, e também, né, pesquisa na área de paleontologia acerca dos arcossauros triássicos, em parceria com o CAPA, o FSM. E aí, hoje ele está falando diretamente de Chapecó. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Alexandre? Prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Estou muito empolgado. Essa é oficialmente minha primeira vez no rádio. Maravilha, Rafael. Seja bem-vindo, né? Aqui, a nossa primeira transmissão também à distância, né? A gente geralmente recebe os convidados aqui no estúdio. Talvez numa próxima oportunidade o amigo poderá estar aqui conosco na UFSM. Mas, Rafael, me diga, como começou essa tua jornada na pesquisa na área de paleontologia, pesquisando arcossauros? Acho que pode começar esclarecendo aqui para os nossos ouvintes, né? O que são os arcossauros do Triássico, né? Que é justamente esse estudo que tu faz aqui em parceria com o CAPA, né? E depois a gente embarca nesse universo cinematográfico. Muito bem. Primeiramente, por que eu quis estudar paleontologia? Desde criança eu fui fascinado por dinossauros. Eu comecei a gostar de dinossauros colecionando dinossauros do Paraguai, os populares dinossauros. Aqui em Chapecó a gente tem um camelódromo e quando eu era criança eu sempre ia lá com os meus pais e comecei a me interessar com os dinossauros de lá. E daí depois eu assisti os filmes de Jurassic Park e principalmente pelo Jurassic Park 3 e pela figura do Dr. Alan Grant, eu decidi que eu queria ser paleontólogo. E não existe graduação em paleontologia. Para você ser um paleontólogo, primeiro você tem que ter uma graduação ou em biologia ou em geologia e depois prosseguir na pós-graduação com pesquisas em paleontologia. E esse foi o caminho. Muito bem. O que são arcossauros? Para falar de arcossauros, eu preciso falar de filogenia, que é a ciência que estuda o parentesco dos seres vivos. Imagine uma boneca russa, aquelas matrioshka, que são várias bonequinhas, uma dentro da outra. Cada bonequinha é um grupo de seres vivos. Você tem grupos menores e tem grupos maiores que são compostos por grupos menores. Quando a gente fala de arcossauros, a gente está falando do grupo que inclui os dinossauros, os pterossauros, que são os répteis voadores, e os pseudotúceos, que são a linhagem dos crocodilos e seus parentes extintos. E também dentro desse grupo a gente vai ter os arcossauromorfos e os pterosauromorfos, que por exemplo os filosaurídeos, e também os lagartídeos, que são grupos muito importantes do Rio Grande do Sul. Que massa. Olha, realmente é algo fascinante, assim, é um novo mundo, né? Assim, quando tu começa a investigar essas questões ligadas à arqueologia, né, à paleontologia, eu acho que todos nós que somos instigados e provocados pelo cinema ficamos cada vez mais fascinados assim com essas imagens aí que vão se criando nas nossas cabeças, né? E tu citaste o Jurassic Park, a trilogia original, né, lá que começou com o Spielberg, baseado na obra de Michael Crichton, né? E citou o Jurassic Park 3, né, que é o encerramento daquela trilogia. O que tu... que não é um filme dirigido pelo Spielberg, né, dirigido pelo Joy Johnston, o que te chamou tanta atenção, assim, nessa primeira trilogia, né? Claro, o filme badalado é o Parque dos Dinossauros do Steven Spielberg lá de 93, né? Ou seja, são mais de 30 anos aí que a gente está acompanhando essas questões, né? E eu lembro que o Jurassic Park 3 é um filme que ele já é um pouco assim, ele vai mais para a pegada da ação, né? De uma missão de resgate, né? O que te fascinou assim nesse Jurassic Park 3? Porque, de fato, assim, não é o meu favorito da franquia, mas, né, eu acho interessante quando alguém coloca que se sentiu mobilizado em pesquisar esse assunto tão complexo e relevante, né, a partir também de um filme, né? O que te fez, o que tu acha desse Jurassic Park 3? Bom, são três coisas. A primeira delas, o espinossauro, que aparece em Jurassic Park 3, que se tornou o meu dinossauro favorito, e também o grupo a que ele pertence, os dinossauros espinossaurídeos,
eles foram o tema do meu trabalho de conclusão de curso na graduação. A gente tem um artigo publicado que se chama Família Spinosauridae, Taxonomia, Paleobiogeografia e Paleoecologia, uma revisão, publicado na revista Paleodesc, da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Quem quiser ler, acesso aberto ao artigo. A segunda coisa, os efeitos especiais. Eu lembro de ter assistido várias e várias vezes, quando criança, os bônus especiais no menu do filme, falando como é que eles construíram os animatrônicos, como é que eles construíram os modelos 3D dos dinossauros. A terceira coisa que me chama a atenção em Jurassic Park 3 é a questão das cores dos dinossauros. Se tu olhar o terceiro filme, você vai ter uma diversidade mais dinossauros, e eles vão ter cores muito contrastantes uns aos outros, em comparação aos filmes anteriores, que vão puxar mais para um tom de marrom ou cinza. Eles são bichos muito mais chamativos visualmente. Você tem esse bicho estranho, que é o espinossauro, e estudar um espinossauro por si só é um surto, porque na paleontologia ele é um dinossauro um tanto controverso. O espinossauro foi originalmente descoberto em 1915, escrito pelo paleontólogo alemão Ernst Trommer. Ele encontrou as vértebras com processos espinhosos alongados, que formam aquela vela, alguns ossos das pernas e um dentário, que seria a parte mandíbula inferior do espinossauro. E esse material é destruído durante a Segunda Guerra, e você passa de 1915 até 2014 para você ter materiais mais completos de espinossauros sendo publicados e descritos. Esse material foi o material do Ibrahim, que ele retirou do Egito. O espinossauro original, o contrário, o espinossauro original vem do Egito, o espinossauro novo vem do Marrocos. E daí depois teve toda uma discussão se esse material novo realmente era o espinossauro ou se era uma espécie aparentada. Daí depois veio a hipótese do espinossauro ser quadrúpede. Daí passa mais alguns anos, eles descobrem uma cauda que pertence à mesma espécie do Marrocos, e agora ele tem uma cauda parecida com uma salamandra. Outros autores acham que ele mergulhava como um crocodilo, vem outros dizem que não, que ele se comportava mais como uma garça. Então, o espinossauro por si só é uma coisa complexa, e eu gosto de estudar essa complexidade. Maravilha, é fascinante realmente, né? Eu lembro, né, que também tinham, assim, aquela questão, né? Antes nós tínhamos muitos filmes de monstros, né? Antes dos dinossauros, exatamente, né? E se a gente for pensar lá, o próprio Godzilla, né? Traz elementos que recuperam, né? Um pouco essa imagem, né? E, Rafael, aí vem o Jurassic World, né? Digamos que a franquia ela dá uma guinada, ela tenta fazer uma tentativa, né, de rejuvenescer um pouco aquela fórmula, inclusive, né, que até então se apresentava, ainda que esteja em ponte com o Jurassic Park, né? Tem muitos personagens que estão lá no Jurassic Park que voltam, né, em alguns momentos da nova franquia, né? Ou mesmo da franquia, né, dessa nova fase, né? Que agora é a fase Jurassic World, né? E aí nós temos mais 3 filmes, né? Que são filmes estrelados aí pelo Chris Pratt, pela Bryce Dallas Howard, né? E nesses filmes tu tem, assim, um pouco da própria questão, né? De alguém que possa domar os dinossauros, né? Alguém que tem mais esse contato, digamos, uma perspectiva da relação entre os humanos e os dinossauros, que antes era mais vista como ou no campo do experimento científico, mas também no campo, né, da exploração da imagem desses dinossauros a partir de um parque, né? Aqui no mundo, tu já tem uma outra ideia sendo lançada, né? Eu te coloco isso porque, claro, o filme que estreou agora na última quinta-feira, o Jurassic World Recomeço, ele mantém essa ideia do Jurassic World no título, né? Mas aponta para um recomeço, ou seja, outros personagens, outras histórias, né? E a sinopse do filme ela é muito, digamos, pode ser muito bem simplificada, né? Ela acompanha uma equipe em uma missão para obter amostras de DNA de 3 criaturas mais colossais da terra, do mar e da água, né? 5 anos após os eventos lá do Jurassic World Domínio, né?
e mostra também essa questão da própria dificuldade desses dinossauros, né, em se manter vivos dentro do planeta, né, que acaba se demonstrando inóspito para parte deles, e aí eles se concentram numa região ali da área do Equador, né? E além disso, claro, tem outras subtramas, né, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, né, que foram colocadas no filme, enfim. Mas o que te parece esse Jurassic World, né, essa tentativa de recomeço aí da franquia, e se isso pode, de fato, inspirar novos pesquisadores, né, que gostam de dinossauros, na tua opinião, né? Então, o primeiro que eu achei do filme. Jurassic World Recomeço, ele tenta capturar aquelas sensações, aquela emoção que a trilogia original trouxe, e em partes ele consegue fazer esse resgate dessa emoção. A história parece muito mais uma continuação da trilogia Jurassic Park do que Jurassic World, propriamente dito, mas ele erra feio em manter os mesmos erros da trilogia Jurassic World, insistindo na presença de dinossauros híbridos e dinossauros mutantes, o que eu acho totalmente desnecessário. A história ela é uma versão simplificada, na minha opinião, ela combina vários elementos de O Mundo Perdido, Jurassic Park, 1998, com Jurassic Park 3. Ela é uma história divertida de se assistir, mas ficou muito simplificada. Eu acho que sim, que a franquia Jurassic World, assim como Jurassic Park, inspira pessoas a se interessarem mais por dinossauros. Por mais que no próprio filme o personagem Harry Loomis, o paleontólogo, ele diz que ninguém se importa mais com os dinossauros agora que eles foram ressuscitados pelo Jurassic World, o fato do filme ter feito 300 milhões de dólares na sua abertura, eu acho que isso prova justamente o contrário. Só talvez a atenção deles devia focar em coisas um pouco diferentes do que foi apresentado. Sem dúvida, nós temos aí um integrante do mundo animal aí, fazendo parte também do nosso programa, né? Mas, Rafael, eu concordo contigo, né? Acho que, de fato, é um filme que ele teria potencial para instigar mais esse universo dos dinossauros, se não fosse tanto para esse lado aí, né, dos híbridos, né? Que é algo que me incomodou bastante, viu, quando eu assisti. Eu não esperava que eu fosse ver tanta. Apesar de conhecer a sinopse, né, do filme antes de ver o filme propriamente, eu não esperava que fosse ser colocado tantos elementos e elementos bem estranhos, assim, na forma de caracterização, inclusive, desses dinossauros híbridos, né? Tem alguns ali, inclusive eu comentei com a minha esposa no dia, né? Pô, parece uma coisa mais voltada para o mundo dos aliens, né? Tem alguns ali que tem, assim, ó, a fisionomia muito dos aliens, né? Eu não sei se isso também te incomodou, tu como pesquisador mesmo e conhecedor né, desse mundo, desses temas, né? Eu não sei se isso te incomodou de alguma forma. Incomoda bastante, porque você tem dois dinossauros mutantes em Jurassic World Recomeço, o Mutadon, que é aquele que voa, que parece ser uma cruza de um pterossauro com um Velociraptor, e daí você tem o Distortus Rex, que daí seria um erro na clonagem do Tiranossauro, a princípio, e daí ele parece sim um xenomorfo da franquia Alien. Ele também tem aquela cabeça arredondada daquele filme antigo do Homem-Elefante, se não me engano. Sim, sim. Eu acredito que o Distortus Rex ele tem a ver com os scripts descartados de Jurassic Park 4, que antes de existir o Jurassic World, ia ter o Jurassic Park 4, e uma parte da trama envolveria híbridos entre humanos e dinossauros. Até vazou lá em 2010 algumas artes conceituais desses bichos muito feios, e eu acho que foi uma tentativa do Spielberg tentar resgatar isso, honestamente. Eles são desnecessários, porque são criaturas que nunca existiram, com tantas espécies legais do mundo inteiro para escolher, eles escolheram representar uma coisa que não existiu. Não faz muito sentido. Isso foi uma das coisas que me incomodou no primeiro Jurassic World, que todo o enredo do Jurassic World de 2015 ele revolve ao redor da Indominus Rex. E a Indominus Rex seria um híbrido de tiranossauro com Velociraptor, Giganotossauro, Carnotauro, por causa dos osteodermas. As garras vêm do Terezinossauro. Seria muito mais interessante trazer esses bichos individuais do que fazer um bicho que nunca existiu. Concordo. Esse que é o principal.
Esse que é o principal problema da saga Jurassic World. Perfeito. Para mim, Jurassic World Recomeço, o plot dele me lembra muito Anaconda 2 em busca da orquídea sangrenta, em que lá tem uma empresa farmacêutica que quer extrair uma substância química de uma orquídea que cresce em Bornéu. Eles mandam uma equipe de mercenários para lá para fazer a busca dessa planta, e lá eles encontram um monte de anacondas. Também uma história de missão de coleta de um material precioso e depois sair. Você fica preso lá, cheio de animais muito perigosos, e no final o filme da Anaconda 2 tem uma coisa que não faz muito sentido, que é você ter anacondas em Bornéu, na Indonésia, sendo que anacondas são serpentes da América do Sul. Então foi uma vibe parecida para mim. Bom, e aí esse ano ainda vamos ter o Anaconda, né? Fim do ano, dia 25 de dezembro estreia o novo Anaconda, né? Inclusive com o Selton Mello aí, depois da premiação do Oscar, aí do Ainda Estou Aqui, vai voltar agora no filme hollywoodiano. Mas, Rafael, vamos fazer um intervalinho, ouvir uma outra música do Cazuza, né? Que hoje aí estamos 35 anos sem o Cazuza, mas suas músicas permanecem, né? E vamos ouvir agora Maior Abandonado, né? Escrita por Cazuza e Frejá, que está na trilha sonora do filme Floresta das Esmeraldas, de John Boorman, filme lançado em 1985. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, tá aí, Cazuza, Maior Abandonado. Voltamos com o nosso papo aqui, hoje falando sobre dinossauros no cinema, mais específico sobre a estreia do Jurassic World, do Recomeço. E estamos com o Rafael Terra, direto de Chapecó. Rafael, a gente comentou, né, a questão das subtramas, né, nesse novo filme da franquia. E o que mais me incomodou foi justamente essa dificuldade do roteiro conseguir se concentrar numa história que poderia ser direta sobre ali digamos, os soldados, os pesquisadores, né? Mas tem um momento do filme em que aparece uma família navegando pelo mar cercado de monstros marinhos. O que te pareceu a incursão da questão desse núcleo familiar, que não é uma novidade, né? Porque, afinal de contas, o próprio Jurassic Park, lá, o primeiro, né? Também tem crianças, também tem família, mas, né, com uma ideia muito mais crível dentro do roteiro, né? O que te pareceu agora nesse, né? Essa incursão da família? Eu acho que o núcleo familiar foi incluso para tentar fazer com que os espectadores se sentissem inclusos dentro do filme de alguma maneira, e já é um dos elementos clássicos da franquia de Jurassic, seja Park ou World, ter alguma criança que sobrevive o filme inteiro. A maior chance de você sobreviver no universo de Jurassic é você ser uma criança. Eu também achei que ficou meio forçado, assim, a inclusão da família. Poderia ter muito mais momentos você explorando a ilha com os mercenários e com a equipe de pesquisa e resgate, do que você ter essa subtrama, que daí você está dividindo o filme em dois. Se você vê a estrutura do Jurassic World Domínio, que é o filme que eu menos gosto dentro da franquia Jurassic, você também vai ter várias subtramas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a redenção do Dr. Wu, que criou os gafanhotos, mas se arrepende. Você tem a mudança da história de origem da personagem Maisie, que antes era um clone da filha do Lockwood, que era parceira do John Hammond quando eles abriram o Jurassic Park. Você tem a filhote da Blue, a Beta, que foi sequestrada. Daí você tem os personagens da franquia original presos no santuário, na Itália. Você tem vários subplots ao mesmo tempo. Eu achei isso meio desnecessário e eu achei que foram muito pouco explorada a nova ilha. O único lugar que você tem é a selva densa, a praia e o complexo de pesquisa final, onde acontece o terceiro ato. Eu também achei meio desnecessário eles terem introduzido uma nova ilha, sendo que você ainda tem a Ilha Sorna, que foi completamente ignorada no canone de Jurassic World.
e seria ele onde acontece o Mundo Perdido de 98 e Jurassic Park 3 de 2001. Uhum. Faria muito mais sentido se os personagens fossem para lá do que para uma ilha nova. De fato, né? Às vezes o roteirista, e não é um roteirista novo, né? O David Koepp, que é um roteirista bastante experiente de Hollywood, né? Então, quando se abre algumas concessões, né, em prol de público, de audiência, né, a gente já viu aí que muitas dessas experiências, ainda que possa render bastante dinheiro, né, que esses filmes hollywoodianos têm isso em primeiro momento, né, porque são grandes investimentos que buscam grande retorno, né, do ponto de vista artístico se perde muito, né. E um outro elemento que eu achei bastante desrespeitoso aí, Rafael, por parte desse novo filme, é a forma como eles caracterizam o tiranossauro. Eu acho que é um tiranossauro ali naquela cena do bote amarelo, né? Aham. O que te pareceu essa sequência, né? Aqui, né, a gente não vai dar grandes spoilers para os ouvintes, né? Mas alguma coisa, né, o ouvinte, né, que vai ficar interessado ou não em ver esse filme, né, vai ficar sabendo por aqui, né. E eu acho que essa cena do tiranossauro, ela é um desrespeito, assim, por parte, né, desse dinossauro aí que no primeiro filme, por exemplo, era um dos principais protagonistas da história, né. O que te pareceu? Então, antes de falar do Tiranossauro, eu gostaria de falar brevemente sobre spoilers. Um problema do Jurassic World Recomeço, dos outros Jurassic World, não só da franquia Jurassic World, mas talvez do cinema na nossa época contemporânea, é que os trailers dão muito spoiler dos filmes. Os trailers e os TV spots, assim, pequenos comerciais para TV que estão no YouTube, eles basicamente entregam o filme inteiro. Se você viu o trailer 1 e 2 de Jurassic World Recomeço, você praticamente já viu o filme inteiro. Então, sobre o Tiranossauro, essa cena foi incluída porque é uma das passagens do livro de Jurassic Park, em que o Dr. Grant, Alex e o Tim, eles estão num bote e são atacados pelo Tiranossauro. Ela ficou bem descaracterizada mesmo, faria muito mais sentido se fosse um espinossauro, um baryonyx ou um suchomimus, do que o próprio Tiranossauro perseguindo o bote. Eu acho que como eles tentaram outras vezes incluir essa cena em outros filmes e não teve um momento em que ela se encaixou, eles acharam que essa foi a oportunidade perfeita para incluir ela. Em questão da aparência do tiranossauro, uma pequena modificação que eles fizeram, se você notou, parece que ele tem duas pequenas protuberâncias em cima dos olhos. O tiranossauro de verdade tinha isso. Isso é uma coisa que os tiranossauros anteriores deviam ter também. Ele está um pouquinho mais robusto, mas ainda assim não está perfeito. Mas sim, ficou meio descaracterizada. Ou ele perseguiu o bot, até aí estava tudo certo, mas daí ele mergulhar, nadar ativamente atrás do bot, isso também me pareceu bem forçado. Bom, durante essa cena de perseguição eu sempre torcia. Bom, agora vai ter um membro dessa família vai deixar de existir, né? Mas não vamos dar spoilers para os nossos ouvintes, né? Mas é impressionante a habilidade do ser humano em valer-se da sua força também, né? Rafael, outro ponto que eu quero chamar atenção aqui pro filme, né? O filme é dirigido pelo Gareth Edwards, né? É um diretor aí que tem bons trabalhos com uso de efeitos visuais, né? Ele fez o Resistência, que é um filme muito bonito do ponto de vista estético. Ele fez também alguns Godzillas novos, né? Ou seja, tem experiência nesse ramo, né? E além, claro, de fazer um dos grandes filmes aí do Star Wars, né? Que é o Rogue One. O que te pareceu o uso desses efeitos visuais? Porque o início do filme, tu tens aquela apresentação, né? Como se fosse do museu, né? Do museu, os museus dos Estados Unidos é bem comum, no Brasil está se criando, né? Aos poucos, museus com grandes, né, esqueletos dos dinossauros e tal, né? Museus de história natural, né? Né, quando vem para
a pegada da inserção dos dinossauros é um show de CGI, né, e de efeitos visuais, né, com muito pouco efeito prático, né, o que foi uma das qualidades lá dos primeiros filmes do Jurassic Park do Spielberg, né? O que te pareceu o uso dessas sequências aí de efeitos visuais, principalmente nas sequências das perseguições marinhas, né, que em muitos momentos podiam inclusive aí fazer evocar aí uma citação também dos filmes de tubarão, né? Então, eu gostei bastante dos efeitos visuais, eles melhoraram progressivamente, tu pode ver ao longo da franquia Jurassic World o quanto que eles melhoram, e eles são feitos pela Industrial Light and Magic, acredito que ainda é a mesma empresa dos filmes anteriores. Uhum. Quando eu assisti várias vezes os bônus especiais, basicamente o que eles faziam? Em Jurassic Park e o Mundo Perdido, era originalmente os dinossauros terem sido feitos por stop motion, além dos animatrônicos. Uhum. E daí eles pegaram, para não mandar embora o pessoal que ia fazer o stop motion, como o Phil Tippett, que era um dos responsáveis pelos efeitos especiais, eles fizeram como se fossem pequenos robozinhos para fazer por telemetria, para o pessoal animar eles e tentar passar isso para o computador. Em Jurassic Park 3 em diante, foi um processo diferente, em que eles fizeram o esqueleto do dinossauro digitalmente e tentaram colocar camadas de músculo para ficar mais realistas a movimentação. Em Jurassic World Recomeço, uma coisa que eu gostei bastante foi algumas tomadas, o ângulo da câmera, a fotografia, em que os bichos aparentam ser muito maiores do que eles são na realidade. Por exemplo, na cena do Tiranossauro, quando ele fica em pé pela primeira vez, o ângulo que você olha ele parece muito maior do que ele é na realidade, igual foi feito na cena da fuga do primeiro Tiranossauro em Jurassic Park. Na perseguição, ficou muito bom, Mosasauro e os espinossauros, do ponto de vista... É uma cena colorida durante o dia, onde você vê o que está acontecendo. Uma coisa que me incomodou nessa cena foi que você só vê a vela e a cabeça dos espinossauros. Você não vê o corpo todo, você tem poucos momentos para olhar eles de perto. Uhum. E, no geral, uma outra coisa que Jurassic World Recomeço poderia ter feito diferente é que eu acho que os cenários estão um pouco mortos. Você vê, por exemplo, em Jurassic World Reino Ameaçado, quando o Owen, a Claire e outro personagem estão fugindo da erupção, você tem um monte de dinossauros diferentes ao redor deles. Jurassic World Recomeço não, você tem cenas em que os dinossauros estão isolados em certos ambientes e os personagens vão passando por esses ambientes. Isso não, como eu posso dizer, dá a impressão que o filme está... Os cenários não estão tão complexos como os filmes anteriores. Isso é uma coisa que, para mim, foi um downgrade de um filme para o outro. Mas, sim, o CGI está melhorando bastante. Em algumas tomadas, me lembrou muito os filmes do Monsterverse, do Godzilla e do King Kong. Ah, maravilha. Bom, Rafael, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, né? Assim, obrigado, né? Já deixar o agradecimento aqui também à equipe aí do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, né? Do CAPA, que nos passou aí o contato do Rafael, nos indicou o Rafael como o grande conhecedor de mundo dos dinossauros no cinema, né? Não só do Jurassic Park, mas vocês viram aí que também de outros grandes monstros, né? E, Rafael, para quem quer começar a estudar isso, né? Tu recomendaria, assim, algum dos filmes do Jurassic Park? Porque tem essa questão, né? Ali tu tem a indústria farmacêutica envolvida nesse filme, né? No recomeço, né? Tu tem pesquisadores, tu tem gente da ciência, né? Mas tu, quanto pesquisador, assim, que começou também a partir de ser instigado pelo Jurassic Park 3, né? Tu indica algum outro filme ou mesmo algum outro suporte de entretenimento para o pessoal começar assim a ganhar mais intensidade e motivação para pesquisar o tema? Então, no CAPA, eu recebi que tem dois tipos de pessoas. Teve pessoas que foram obcecadas com dinossauros e paleontologia desde criança, por filmes e livros específicos, e tem pessoas que eram de outras áreas, que conheceram a paleontologia, se apaixonaram, estão trabalhando com isso, mas alguns nunca chegaram a assistir Jurassic Park inteiro. A minha sugestão é, sejam curiosos, assistam os 7 filmes de Jurassic Park, vejam os documentários da BBC, Caminhando com Dinossauros, da Discovery, quando os dinossauros reinavam na Terra,
o novo documentário da BBC, Planeta Pré-Histórico. Livros muito bons que eu recomendo é do professor Anelli, o novo guia completo dos dinossauros do Brasil, que a gente às vezes muito ouve falar de outros dinossauros de fora, mas pouco presta atenção para o nosso patrimônio fóssil, que é muito importante. O Rio Grande do Sul muito provavelmente foi um dos berços de irradiação inicial dos dinossauros. Tem um novo livro também do Felipe Elias, que é o Guia Completo Ilustrado da Fauna Pré-Histórica Brasileira. Tem do professor Holtz, Dinosaurs, The Most Complete Up-to-Date Encyclopedia. Sejam curiosos, o pessoal que está no Rio Grande do Sul, visitem o CAPA, visitem o Geoparque da Quarta Colônia. Aproveitem o que o Rio Grande do Sul pode proporcionar para vocês de patrimônio fossilífero, que aqui em Santa Catarina, aqui onde eu estou, a gente não tem fósseis. Na nossa região, estamos num outro contexto geológico que não foi preservado o nosso material fossilífero. Muito bem, então obrigado, viu, Rafael? E nos vemos aí numa próxima jornada jurássica, viu? Muito obrigado, Alexandre. Até a próxima. Deixo minhas saudações ao pessoal do CAPA, ao pessoal do CEOM, da UFSM e da UNO Chapecó. Muito obrigado. Muito bem, vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Muito bem, Giro do Cinema, top 5 bilheterias do fim de semana aqui no Brasil. Em primeiro lugar, Fórmula 1 o filme. Segundo, Como Treinar Seu Dragão. Em terceiro, Lilo e Stitch. Em quarto, Megan 2.0. E em quinto, Hélio. As estreias no Arcoplex e Cinépolis, como já falamos aqui hoje, o tema do nosso programa, o Jurassic World, Recomeço, direção de Gareth Edwards. E aí no elenco a Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e também o Mahershala Ali. Outros filmes que estão em cartaz, tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis, são Fórmula 1 o filme, de Joseph Kosinski, Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão. E também no Arcoplex ainda tem uma sessão do Megan Parte 2, né, o Megan 2.0. Então aí, né, todos os filmes que são sucesso de bilheteria, né? Então as bilheterias aí hollywoodianas seguem dominando as nossas salas de cinema. Mas a nossa agenda cultural, a gente traz outras opções para você que quer ir além de Hollywood. Amanhã, 8/7, o Cineclube Lanterninha Aurélio começa uma incursão ao cinema produzido na França. Berço de uma cinematografia inovadora e criativa, a França nos apresenteia com grandes filmes que ultrapassam essas barreiras culturais e temporais, questionando convenções, explorando o absurdo e celebrando a imaginação. A nossa sessão de amanhã será Um Cão Andaluz, de 1929, e também A Idade do Ouro, de 1930. Então, uma sessão dupla aí de filmes do Luiz Buñuel e Salvador Dalí. Né? Lembrando que a sessão começa sempre às 19 horas no auditório da SESMA e a entrada é gratuita. Quarta-feira, dia 9/7, às 19 horas, o Cineclube da Boca traz a exibição do filme Um Entre Muitos, selo Vira-Lata. Documentário que apresenta a iniciativa do independente do @selo Vira-Lata, dos irmãos Igor e Iago, que atua no coração do Rio Grande do Sul, movimentando a cena artística local por meio da cultura zine. A direção é da Andressa Dotto e do Felipe Dalac. Né? Lembrando que o Cineclube da Boca fica no prédio 67, aqui da UFSM, e a entrada é franca. Uma sessão especial de cinema mobiliza as comemorações dos 3 anos do Clube de Cinema de Santa Maria, dos 28 anos de reabertura do Teatro 13 de Maio e os 130 anos de arte cinematográfica. E a obra que foi escolhida como tributo a essas histórias também completa 100 anos esse ano, que é Em Busca do Ouro, de 1925, grande filme dirigido por Charlie Chaplin. A sessão ocorrerá dia 24 de julho, às 19 horas, no Teatro 13 de Maio. Né? Mas você já deve buscar os ingressos, que são gratuitos, antes, lá no site teatro13demaio.com.br. Então, repetindo, ingressos no site teatro13demaio.com.br. E aí você vai poder apreciar essa maravilha que é Em Busca do Ouro, de Charlie Chaplin. As notícias do mundo do cinema. O cinema perdeu 2 grandes atores na última semana.
Dia 2 de julho faleceu o ator australiano Julian McMahon, que faleceu aos 56 anos, após uma batalha contra o câncer. A notícia foi divulgada por sua esposa, que em um comunicado emocionado ressaltou o amor do ator pela vida, pela família, pelos amigos e pelos fãs. Julian ficou conhecido no cinema pelo papel do Dr. Destino nos filmes de Quarteto Fantástico, de 2005, e também na sequência de 2007. Seu filme mais recente foi o instigante filme O Surfista, de 2024, com Nicolas Cage. E na quinta-feira, dia 13 de julho, o ator Michael Madsen morreu aos 67 anos. Segundo seu empresário, Ron Smith, ele sofreu uma parada cardíaca. Madsen teve uma carreira de mais de 40 anos e participou de mais de 100 filmes, se destacando principalmente por suas colaborações com o diretor Quentin Tarantino. Ele ficou conhecido por papéis icônicos como o ladrão psicótico de Cães de Aluguel e o assassino de aluguel nos 2 filmes dos volumes de Kill Bill. Além desses filmes, Michael também atuou em produções como Thelma e Louise, Sin City, Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. E tem um grande ator de Hollywood aí que está se aposentando. Michael Douglas, aos 80 anos, anunciou sua aposentadoria da atuação. Ele fez o anúncio durante um painel do Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca. Douglas está afastado dos trabalhos desde 2022 e explicou que a decisão foi pessoal, após quase 60 anos de carreira. Ele citou seu diagnóstico de câncer na garganta em 2010 como um fator importante para essa decisão, agradecendo por ter superado a doença sem precisar de cirurgias que poderiam afetar sua capacidade de atuar. Apesar de declarar que não pretende voltar, Douglas deixou uma pequena porta aberta para eventuais convites especiais, mas brincou que, para manter o casamento com Catherine Zeta-Jones, prefere fazer o papel de esposa em casa. O ator também reforçou que não tem planos de retornar à franquia Marvel, onde viveu o cientista Hank Pym na trilogia Homem-Formiga. Douglas conquistou 2 Oscars na carreira, um de melhor ator em 1988 pelo filme Wall Street, Poder e Cobiça, e outro em 76 pelo filme Um Estranho no Ninho. Para fechar nossas notícias, Wagner Moura finalmente recebeu em mãos o prêmio de melhor ator conquistado no Festival de Cannes deste ano por sua atuação em O Agente Secreto. A produção, que estreia em novembro nos cinemas brasileiros, foi um dos grandes destaques em Cannes, levando 3 prêmios importantes: melhor ator, melhor direção por Kleber Mendonça Filho e o prestigiado prêmio Free Press, dedicado à 7ª arte. E a expectativa não para por aí, né? A revista Variety já apontou Wagner Moura como um dos possíveis indicados ao Oscar 2026, ao lado de nomes como George Clooney e Jesse Plemons. O filme também aparece como bem cotado lá para disputar a categoria Filme Internacional, ao lado de It Was Just an Accident, de Luxemburgo, Nouvelle Vague, da França, Sirá, da Espanha e Sentinel Value, da Noruega. Chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos sobre dinossauros no cinema com o estudante do mundo da paleontologia, também mestrando em Ciências Ambientais, Rafael Terra. Você pode ouvir este e outros programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e Rádios UFSM. Nossa próxima sessão será dia 14 de julho, em que traremos a repercussão da estreia de Superman. Encerramos o matinê de hoje com a música O Tempo Não Para, que está na trilha sonora da cinebiografia de Cazuza, filme de 2002 dirigido por Walter Carvalho e Sandra Werneck e que conta com Daniel Oliveira no papel de Cazuza. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.